Cheguei! E aí, galera, como vão? Vamos começar hoje mais uma aulinha, uma microaula de microbiologia, onde a gente vai dar seguimento a um assunto que nós estávamos estudando na última aula, que é, deixa eu colocar aqui o meu ponteiro de caneta, que eu aprendi, ok? A classificação bacteriana de acordo com o tipo de fisiologia das diferentes bactérias que existem aí no nosso sistema, ok? Na última aula, a gente estava falando sobre respiração. Então, a gente conheceu as bactérias aeróbias, anaeróbias, aeróbias ou anaeróbias facultativas, microaerófilas e como essas bactérias se relacionam com o ambiente e principalmente com diversos tipos de alimentos. Hoje, nós vamos focar o nosso estudo, vamos começar o nosso estudo sobre os diferentes tipos de nutrição realizadas pelas bactérias. Vai ser um pedacinho de uma sequência de aulas que eu vou disponibilizar para vocês, então. Nós sabemos que as bactérias são seres vivos, né? São micro-organismos extremamente complexos e que possuem diversas necessidades das mais distintas possíveis, certo? E aí a gente classifica os nutrientes, a gente pode classificar os nutrientes como macronutrientes, aqueles necessários em grandes quantidades, né? Aqueles nutrientes que as bactérias vão precisar em uma elevada concentração, e os micronutrientes, que são nutrientes necessários apenas em pequenas concentrações, em quantidades mínimas. Obviamente, os mais importantes para o crescimento, para a multiplicação e para o metabolismo dessas bactérias são os macronutrientes. Alguns exemplos de macronutrientes, né? Hidrogênio, carbono, né? Principalmente o carbono, o nitrogênio também muito importante, fósforo, enxofre e selênio. Por que eu destaquei o carbono, né? Cerca de 50% de toda a composição celular é formada por carbono. Por isso que esse elemento é tão importante nutricionalmente para uma bactéria. Beleza? E aí a gente pode começar a classificar as bactérias de acordo com a sua necessidade nutricional em dois grandes grupos. O primeiro deles é o grupo autotrófico. A gente já falou desse grupo na aula, que são aqueles micro-organismos, aquelas bactérias capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Tenho certeza que você tem isso anotado no seu caderno, lá das aulas presenciais, quando o mundo ainda era o nosso mundo, né? Que a gente ficava pertinho. E o outro grande grupo que nós também vamos estudar nas próximas aulas são as bactérias ou os micro-organismos heterotróficos, aqueles que não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento e que, portanto, vão buscar esses nutrientes no meio onde eles estão ali se multiplicando, realizando seu metabolismo. Na aula de hoje, então, a gente vai começar a estudar os seres autotróficos. Foca nos autotróficos, autossuficientes, ok? Que não precisam procurar matéria orgânica e nutrientes no meio onde se encontram, porque eles produzem o seu próprio alimento. Os seres autotróficos, então, vão se subdividir em outros dois grandes grupos, ok? Um deles são seres que realizam o processo de fotossíntese. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nesse nome, certo? Que é realizado, né? Um processo químico realizado aí pelas plantas e pelas algas e também por alguns tipos de bactérias, que é o que a gente vai aprender hoje. E também os autotróficos que realizam quimiossíntese, que é um assunto que a gente vai abordar na próxima aula. Professora, qual a diferença entre esses dois grupos? Qual a diferença entre esses dois mecanismos de produção de nutrientes? A diferença está na fonte de energia que cada um desses grupos utiliza para realizar o processo. Por exemplo, a fotossíntese utiliza que fonte de energia para realizar a síntese de nutrientes? A luz. Nossa, tenho que melhorar minha escrita aqui no programa, viu, gente? A luz, geralmente a luz solar, assim como as plantas e as algas também. Já aqueles micro-organismos que realizam quimiossíntese
obtém a sua energia para realizar esse processo através de reações inorgânicas de oxirredução, que é assunto para a próxima aula. Hoje a gente vai focar aqui, em fotossíntese, ok? Então, seres autotróficos que realizam fotossíntese são chamados de bactérias fotoautotróficas, ok? Então, eu tenho seres autotróficos que se dividem em dois grupos, aqueles que realizam fotossíntese e os que realizam quimiossíntese. Na aula de hoje, a gente está focando nos que realizam fotossíntese, que são conhecidos como bactérias fotoautotróficas. E as bactérias fotoautotróficas vão se dividir em outros 3 grupos, que eu reagrupei dessa seguinte forma, ok? Dividi aqui, De um lado, eu tenho um grupo formado por bactérias proclorófitas e por cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, mas não são algas, ok? São bactérias. E as sulfobactérias. A gente vai ver que ambos os grupos realizam um tipo de fotossíntese, certo? Mas vamos conhecer agora as diferenças entre esses dois grupos aí. As proclorófitas e as cianobactérias realizam esse tipo de fotossíntese que vocês estão vendo aqui nessa reação. 6 mols de dióxido de carbono reagindo com 12 mols de água. Então, estimulados pela energia luminosa, geralmente a energia solar, na presença do pigmento clorofila, muito semelhante à clorofila presente em algas e nos vegetais, nas plantas. E dessa reação entre o dióxido de carbono e da água, eu vou ter a formação de uma molécula orgânica, C6H12O6, 6 mols de água e 6 mols de oxigênio, que vão ser aqui, liberados para a atmosfera. Então, as proclorófitas e as cianobactérias realizam a fotossíntese segundo essa reação que vocês estão vendo. E que vocês talvez já tenham estudado na disciplina de biologia. E que vão estudar também de forma mais aprofundada fotossíntese na disciplina de biologia, porque não é o foco da nossa aula hoje. E as sulfobactérias? Esse nome aí, olha, sulfobactérias, sulfo se refere a enxofre, geralmente aquelas bactérias que vivem em fontes termais no interior da crosta terrestre, certo? Na próxima aula eu dou alguns exemplos para vocês de sulfobactérias também. As sulfobactérias também realizam fotossíntese, porque a síntese de moléculas orgânicas ocorre graças à energia da luz, geralmente a luz solar, só que a gente tem algumas diferenças. Vejam bem, eu tenho aqui 6 mols de gás carbônico reagindo com 12 mols de ácido sulfídrico, H2S, na presença de luz e de bacterioclorofila, que é uma clorofila também semelhante à clorofila de plantas e algas, produzindo uma molécula orgânica, 6 mols de água e 6 mols de enxofre. Já conseguiram perceber a diferença, né? Entre a reação de fotossíntese das proclorófitas e das cianobactérias para as sulfobactérias. Vamos destacar, primeiramente, as semelhanças entre essas duas reações, ok? Vamos lá. Ambas utilizam o gás carbônico como fonte de carbono para essa molécula orgânica que é formada, tá vendo? Então, o carbono da molécula orgânica utilizada como nutriente para as bactérias, em ambos os casos, é proveniente do gás carbônico. Vai anotando, pausa aí o vídeo e vai anotando no seu caderno. Em ambos os casos, eu tenho a formação de molécula orgânica, C6H12O6. Em ambos os casos, eu tenho liberação de 6 mols de água. Em ambos os casos, eu tenho a presença de energia luminosa e de clorofila. Vamos focar agora nas diferenças de uma reação para outra. Uma delas, o hidrogênio, que compõe a minha molécula orgânica aqui, que é o nutriente principal desse tipo de bactéria, é proveniente da molécula de água. Já o hidrogênio que compõe a molécula orgânica,
que vai atuar como nutriente para sulfobactérias, tem origem do ácido sulfídrico. Tá vendo? Já é uma diferença. Outra diferença óbvia que a gente consegue ver é que na fotossíntese de bactérias proclorófitas e cianobactérias, eu tenho liberação de oxigênio para a atmosfera. Já as sulfobactérias realizam a fotossíntese e liberam enxofre. Por isso que locais onde eu tenho crescimento de sulfobactérias vai ter aquele cheiro forte de enxofre. Geralmente é quando a gente lembra assim, de um cheiro de ovo podre, né? Que é um cheiro muito forte e muito desagradável. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Para a gente poder visualizar onde eu posso ter crescimento de cianobactérias e onde esse crescimento pode ser prejudicial. Geralmente essas cianobactérias vão se desenvolver em lagos como esses aqui, ó, formando como se fosse uma espécie de alga, mas não é alga, é proliferação bacteriana de cianobactérias. E uma desvantagem muito grande é que alguns gêneros de cianobactérias produzem toxinas, como neurotoxinas que atuam no sistema nervoso, hepatotoxinas que atingem o fígado, dermotoxinas que acabam causando dermatites, inflamações da pele. E aí eu trouxe uma reportagem de 2016 abordando um caso que aconteceu lá em 1996. Eu acho que muitos de vocês não eram nem nascidos na época, né? E aconteceu em Caruaru. Foi chamado de tragédia da hemodiálise, que deixou quase 60 mortos num hospital lá de Caruaru. O que acontece? A água que estava sendo utilizada nos equipamentos de hemodiálise, na filtragem do sangue de pessoas que têm problemas nos rins, estava contaminada com cianobactérias, que estavam produzindo uma toxina hepática, né, uma hepatotoxina, né, que levou aí a hepatite tóxica e acabou matando cerca de 60 pessoas em 1996. Né? Então, um caso como esse pode vir a acontecer com uma contaminação cruzada em algum tipo de alimento. Então, é importante a gente saber que existem cianobactérias, sim, que apresentam essa toxigenicidade, ok? Só que tem cianobactérias também que produzem efeitos positivos na natureza, né? Provavelmente as cianobactérias foram os primeiros organismos vivos na Terra a liberarem oxigênio para a atmosfera. Olha que legal, né? E até hoje as cianobactérias, principalmente que habitam os oceanos, produzem grande quantidade do oxigênio também através da fotossíntese. Por isso que muitos pesquisadores, muitos professores falam que os verdadeiros pulmões da Terra são os oceanos, os arrecifes, né? Enfim. E aqui eu trouxe um outro exemplo de uma associação simbiótica entre um vegetal, uma planta, e um gênero, a anabena. Anabena, então, é um gênero de cianobactéria, um tipo de cianobactérias, e a azola é um vegetal. O que acontece? Na nossa atmosfera, a gente tem uma elevada concentração de nitrogênio. E a gente sabe também que o nitrogênio é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Só que os vegetais não conseguem fixar esse nitrogênio nas suas raízes e tirar proveito desse nitrogênio diretamente. E aí que entram as bactérias capazes de fixar esse nitrogênio nas raízes das plantas. Então, na Ásia, é muito comum, nas plantações de arroz inundadas, como vocês estão vendo aqui, a associação de cianobactérias do gênero Anabena com esse vegetal conhecido como azola. O que acontece? Essa plantinha que se desenvolve aqui nas raízes, né, nas proximidades da plantação de arroz, passam a fixar o nitrogênio devido à presença da cianobactéria Anabena. Então, a Anabena auxilia a fixação de nitrogênio na azola e esse nitrogênio acaba enriquecendo as plantações de arroz, que se desenvolvem de maneira muito mais eficiente. Então, é só um dos exemplos aí. Se vocês procurarem na internet, a gente encontra outros exemplos também de ações benéficas e simbióticas de cianobactérias, beleza? Gente, por hoje é só. Então, hoje a gente aprendeu que existem bactérias autotróficas e heterotróficas.
As autotróficas se dividem em dois grandes grupos, aquelas que realizam a fotossíntese e a quimiossíntese. Na aula de hoje, a gente focou nas bactérias que realizam fotossíntese, são fotoautotróficas, né? Então, a gente conheceu as proclorófitas, as cianobactérias e as sulfobactérias, e estudou algumas diferenças entre elas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre bactérias autotróficas que realizam quimiossíntese, ok? Daqui a um tempinho eu libero a próxima aula para vocês e aí a gente faz uma atividade. Bom, galera, espero que estejam todos bem, espero que vocês permaneçam em casa e em breve a gente se vê. Um beijão!